E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e galera, o tema do vídeo de hoje é 10 gols marcantes de 10 jogadores improváveis. Pois é, e o que seria jogadores improváveis? Sabe aquele jogador que não costuma decidir? Aquele jogador que é mais reserva do que titular, aquele jogador que faz poucos gols, aí ele vai lá, dependendo do contexto, faz o gol de uma vitória épica, ou faz o gol de uma classificação importante, ou até faz um gol de título, por exemplo, aquele jogador que a gente não espera, mas ele vai lá e decide pro Corinthians, né? Isso são jogadores improváveis. E é esse o tema do vídeo de hoje. 10 gols marcantes de 10 jogadores improváveis, beleza? Então, partiu, bora conferir. E para começar, na 10ª posição, vamos para o ano de 2017, reta final do Campeonato Brasileiro, Corinthians enfrentando o Atlético Paranaense em Curitiba, o Corinthians precisando muito vencer esse jogo aí para se aproximar mais do título brasileiro, até que surgiu ele, Giovanni Augusto. Pois é, Giovanni Augusto que foi tentar cruzar, só que a bola foi passando ali e entrou no cantinho do goleiro e o Corinthians venceu por 1-0, uma vitória muito importante ali na conquista do título brasileiro. Então confira Giovanni Augusto marcando contra o Atlético Paranaense em 2017. Por dentro, no Romero. Boa bola na ponta, Giovanni Augusto trouxe para o pé direito, arriscou, tiro cruzado! Giovanni Augusto, na marca dos 32 minutos, praticamente no primeiro chute a gol do Corinthians no segundo tempo. Ele bateu cruzado, o Rodriguinho fechou na frente do goleiro Everton, claramente atrapalhando ali a ação do goleiro quando ela quicou na frente do Everton. A bola passou e foi para dentro do gol. E agora vamos para o 9º lugar desse vídeo, vamos para o ano de 2005, Corinthians contra Cianorte no Pacaembu, isso mesmo, jogo da volta, o Corinthians perdeu na ida por 3-0, precisava reverter essa diferença na volta para se classificar, e aí surgiu um lateral que tinha acabado de chegar no Corinthians e ele fez o gol da classificação do Timão. E esse cara é o Gustavo Neri. Pois é, o Gustavo Neri tinha acabado de chegar. Inclusive, ele estreia pelo Corinthians na derrota para o Cianorte na ida por 3-0, né? E aí ele faz o gol da classificação, o primeiro gol dele pelo Corinthians. Ele tinha acabado de chegar, meus amigos. A bola vem para ele na área e ele, um lateral esquerdo, chuta de pé direito e faz o gol da vitória, o gol da classificação do Corinthians ali contra o Cianorte. Pois é, o Gustavo Neri, que era um bom lateral, fez alguns gols, mas nesse contexto aí ele estava se adaptando, tinha acabado de chegar e faz o primeiro gol dele pelo Corinthians, justamente o gol da classificação contra o Cianorte. Então confira Gustavo Neri contra o Cianorte em 2005. Deixa ali com o Rosinei, o Edson vai passando e abrindo lá pela direita, a bola é para ele, Jô tá na área, vai chegando o Hugo também. Bola para trás, brigou Gustavo Neri, ganhou a batida! Gol do Corinthians! Gustavo Neri! Todo desajeitado, caindo, desequilibrado, mas pegou de pé direito, acabou enganando o goleiro Adir. Coloca o Corinthians na frente na marca dos 34 minutos. Corinthians chega ao 5º gol. Pode ser o gol da classificação. 5-1 Corinthians em cima do Cianorte. Esse gol fez desabar o time do Cianorte em campo, Milton. Já tá a derrota na cara dos jogadores do Cianorte.
E bom, meus amigos, vamos para a 8ª posição, vamos para o ano de 2011, Campeonato Paulista. O Corinthians, que tinha acabado de perder para o Tolima na Libertadores, e aí teve um clássico pela frente. Simplesmente um Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, com o mando do Palmeiras, um jogo que o Corinthians não podia perder, porque com certeza o Tite seria demitido se perdesse aquele clássico. Aí surgiu Alessandro, pois é, um lateral que fez pouquíssimos gols pelo Corinthians. Ele tabelou com o Moraes, invadiu a área e na saída do Marcos fez o gol da vitória do Corinthians, 1-0. Pois é, o Alessandro decidindo um clássico e o Tite continuou e aí ganhou o que ganhou pelo Corinthians, né? Então confira aí Alessandro marcando o gol da vitória contra o Palmeiras em 2011. Encostar nele, ele fica um pouco perdido. Ele prefere sentir o apoio. Olha, o Alessandro recebeu uma bola, ficou na cara do gol! Gol! Alessandro do Corinthians! Numa tabela com o Moraes. Ele fez tabela com o Moraes, foi lá na cara do gol, ficou frente a frente com o Marcos. Abriu o placar ao Corinthians. Depois ele foi comemorar lá atrás do gol. O Marcos veio falar com ele, agora o Kleber veio falar. Eu não entendi qual é o motivo da crise, mas estabeleceu-se uma crise entre os jogadores. E agora, indo para a 7ª posição, vamos para o ano de 1995, Portuguesa e Corinthians no Pacaembu, jogo pelo Campeonato Paulista. Um jogo que, se o Corinthians vencesse, conseguiria se classificar matematicamente para a final do Campeonato Paulista. Pois é, aí surgiu um volante que fez apenas 3 gols pelo Corinthians, pois é, e ele marcou o gol da vitória do Corinthians praticamente aos 45 do segundo tempo, e esse cara é o Bernardo. Pois é, o Bernardo no finalzinho do jogo marcou o gol da vitória do Corinthians por 1-0 e o Corinthians foi para a final, onde foi campeão contra o Palmeiras. Então confira aí, Bernardo marcando contra a Portuguesa em 95. É um bom momento para o Corinthians, bateu, Marcelinho saiu para o César! Aos 43 minutos, abre o placar o Corinthians, o levantamento de Marcelinho, a furada de Paulo César e Bernardo aparece para tocar de cabeça. Bom, chegamos agora ao 6º lugar do vídeo. Vamos para o ano de 2011, Campeonato Brasileiro, rodada 35, Ceará e Corinthians se enfrentando no estádio Presidente Vargas, um jogo que o Corinthians precisava muito vencer porque estava pau a pau ali com o Vasco na disputa pelo título, e aí surgiu um peruano chamado Ramírez. Pois é, quem lembra dele? Luiz Ramírez, que recebeu um passe, invadiu a área e colocou a bola no cantinho do goleiro, dando a vitória para o Corinthians de 1-0. Uma vitória muito importante ali na campanha do título brasileiro daquele ano. Então confira Catito Ramírez marcando contra o Ceará em 2011. Estão machucados e o Paulinho suspenso. O Jackson de São Paulo vai saber depois dessa arrancada do Ramírez. Chegou na cara do gol! Gol! Ramírez é o nome dele, do Corinthians!
Lançamento do Ralf pro Ramires. Futebol tem estratégia, o técnico bola, o jogador se aplica. E tem o imponderável, tem o surpreendente, como o peruano Ramires, que sai do banco. E agora vamos para o quinto lugar desse vídeo. Vamos para o ano de 2017, Corinthians e Avaí se enfrentando em Itaquera. O Corinthians que tinha acabado de vencer o Atlético Paranaense com aquele gol do Giovanni Augusto. Então era outro jogo que o Corinthians precisava vencer na reta final do Campeonato Brasileiro ali para conquistar o título. Aí apareceu quem? Casim, pois é, o gringo da favela, muito criticado o Casim. Ele recebeu um passe do Guilherme Arana e de peito, sim, de peito, marcou o gol da vitória do Corinthians por 1-0. O Corinthians que no jogo seguinte foi campeão brasileiro matematicamente contra o Fluminense. Pois é, então confira aí Casim marcando contra o Avaí em 2017. Romulo encosta, Jadson, passagem do Arana e tome cruzamento na grande área, Casim! Gol! Acredite se quiser, Casim na marca dos 4 minutos. E com o peito ele fez o gol. Vibra o torcedor do Corinthians. E agora, meus amigos, vamos para o quarto lugar desse vídeo. Vamos para o ano de 2007. Pois é, o ano que o Corinthians acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. Porém, o Corinthians conquistou uma vitória épica naquele campeonato. Pois é, São Paulo e Corinthians se enfrentando no Morumbi. São Paulo, líder do campeonato, seria campeão brasileiro depois. O Corinthians estava há 4 anos sem ganhar do São Paulo. E aí apareceu um zagueiro. Pois é, Betão, que de cabeça marcou o gol da vitória do Corinthians por 1-0 contra o São Paulo. Pois é, 4 anos depois, o Corinthians voltava a vencer o São Paulo com um gol aí do zagueiro Betão. Pois é, então confira aí, Betão marcando contra o São Paulo em 2007. Gustavo Neri. Bola boa para a área, perigo! Gol! Betão para o Corinthians. 40 minutos do segundo tempo. Bola levantada para a área pelo Gustavo Neri. Tem um desvio de cabeça para dentro da pequena cabeça, não, olha lá. O desvio para dentro da pequena área. E o zagueiro do Corinthians ficou totalmente à vontade para fazer o gol do Corinthians. Betão, 1-0. Indo agora para o terceiro lugar desse vídeo, vamos para o ano de 1995, final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras no jogo da volta. E apareceu um atacante chamado Elivelton, pois é, Elivelton marcou o gol do título paulista do Corinthians contra a Porcada, né? O Elivelton, que era um atacante... Bom, ele era mais reserva do que titular, ele marcou apenas 6 gols com a camisa do Corinthians, porém, um desses gols foi justamente o gol do título paulista daquele ano contra o rival. E um golaço de fora da área, inclusive, né? Então, confira aí, Elivelton contra o Palmeiras em 1995. Para o final da prorrogação, ele vai arriscar de muito longe. Viola deixou atrás para Tupanzinho, rolou de lado, Elivelton bateu. Passa a festa, Elivelton. E bom, galera, vamos para a segunda
posição do vídeo, vamos para o ano de 2011, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu. Pois é, o Corinthians, que tinha acabado de vencer o Ceará com aquele gol do Ramires, enfrentou o Atlético em São Paulo, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, ou seja, um jogo que o Corinthians precisava muito ganhar. Pois é, e aí apareceu um certo centroavante que tinha problemas físicos, estava claramente acima do peso, ficou vários jogos de fora por conta disso, e esse cara é o Adriano. Pois é, o Adriano, camisa 10 do Corinthians, ele entrou naquela partida, o Corinthians precisando e muito ganhar, e aí o Emerson Sheik deu um passe para ele, e aí ele correu atrás da bola, alcançou e de canhota fez o gol da virada, o gol da vitória do Corinthians contra o Atlético naquele dia. E eu confesso que foi um dos gols que eu mais comemorei na minha vida. Pois é, um gol que praticamente foi o gol do título do Corinthians naquele campeonato, né? Então, confira aí o gol do Adriano contra o Atlético Mineiro em 2011. Olha a sobra de bola pro Emerson, botou na frente, o Liedson tá pela direita, o Adriano apareceu, saiu da cara do gol! Gol! Adriano do Corinthians! Muito em forma, mais ou menos em forma, fora de forma. O cara tem uma canhota que todo mundo conhece. O Castan dividiu. O Emerson rolou. E a canhota do Adriano funcionou. Se ajeitou, olhou pro goleiro Renan, bateu pro fundo do gol. E bom, galera, chegamos ao primeiro lugar desse vídeo. Pois é, um gol que claramente mereceu a primeira posição. Esse gol tá em outro nível, tá em outro patamar, não tinha como não ser ele o primeiro lugar. E claro, eu tô falando do gol do Romarinho contra o Boca na final da Libertadores de 2012. Pois é, o Romarinho tinha acabado de chegar ao Corinthians, ainda se adaptando, e aí ele decidiu um clássico contra o Palmeiras, 2-1 com 2 gols dele, e aí o Tite bota ele no banco no jogo da ida na final da Libertadores, numa época que só podia 7 jogadores no banco e 3 substituições. Pois é, ele entra na partida e no primeiro toque dele na bola, ele de cavadinha encobre o goleiro e faz um gol épico ali, um gol que deu confiança para o Corinthians para ser campeão da Libertadores na volta no Pacaembu, né? Então, confira aí, Romarinho, o gol mais improvável da história do Corinthians, Romarinho marcando na Bombonera contra o Boca em 2012. Corinthians, 2 gols contra o Palmeiras e uma final de Libertadores contra o Boca. Paulinho, Emerson, boa jogada, tocou pro Romarinho, olha o gol do Corinthians, Romarinho é gol! O iluminado! Romarinho, meu filho, a sua estrela brilha mais do que nunca. Romarinho entrou, primeira bola, estreia em Libertadores contra o Boca e La Bombonera. E olha o que ele fez depois da jogadaça do Emerson. Romarinho. E é isso aí, meus amigos. Tá aí o vídeo, 10 gols marcantes de 10 jogadores improváveis, beleza? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham concordado com a minha lista, tá? Se faltou algum gol que você lembre aí de um jogador improvável, coloque aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e também compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!